Olá, sejam bem-vindos ao canal do Lucanas. Ao desembarcar esta semana em um aeroporto de Belo Horizonte, o inominável e inelegível, em entrevista, utilizou as mortes dos médicos no Rio de Janeiro para atacar o ministro da Justiça, Flávio Dino, e também o atual presidente da República. Destacou existir, assim, uma estreita relação entre o PT, o Partido dos Trabalhadores, e organizações criminosas, e que o crime tem aumentado porque o atual governo tem uma proximidade, né, com a bandidagem. Prova disso é que, quando venceu as eleições, o único local em que o atual presidente foi aplaudido foi nos presídios e nos locais perigosos que ele frequentava e frequenta no Rio de Janeiro ou em outras localidades, desprotegido de seguranças do Estado, né? É impressionante como este paspalho, com suas palavras, olha, asquerosas e mentirosas, desconsidera a sua própria história, jogando para outros, né, para terceiros, a sua intimidade e a de seus familiares com milicianos do Rio de Janeiro, quizás de outras localidades também, né? O mais em evidência são os do Rio de Janeiro. Por exemplo, Adriano da Nóbrega, que pertencia a uma milícia denominada Escritório do Crime, que com seu filho, o senador Flávio, homenageou com condecoração do Estado, que visitou na prisão por 2 vezes este Adriano, quando ele já tinha sido expulso de uma tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o famoso BOPE, enquanto era vivo, né? A mulher desse miliciano, o Adriano, trabalhou no gabinete do parlamentar, o senador Flávio. Todos têm conhecimento de um tal... vamos ver se vocês se lembram, né? Fabrício Queiroz. Esse mesmo, esse Queiroz que depositava cheques na conta da esposa da Piricrente, que agora também quer se aventurar, né, na política. Que infelicidade da política brasileira, né? Esse Queiroz que também é compadre e muito próximo da família, e é pessoa influente na zona oeste do Rio de Janeiro, e que temos conhecimento, né, do que tem de bandidos nessa parte do Rio de Janeiro, infernizando a vida das pessoas que lá moram. Aliás, onde foi bem votado, né, talvez por a ação das milícias que lá atuam, né, forçando a votarem nos candidatos indicados. Com certeza. Basta pesquisar na internet e encontrar-se-á reportagens, vídeos, né, em que um certo deputado, né, que foi presidente, agora inelegível, falando sobre uma milícia que havia sido desbaratada na Bahia e convidando os milicianos para irem para o Rio de Janeiro, porque lá seriam bem recebidos. Por que será, hein? A Polícia Federal encontrou agora também notas da ex-diretora de inteligência de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, né? Que está preso. Esta Marília Alencar, a Polícia Federal encontrou registradas no seu celular notas que indicam pressões que ela recebeu do chefe da Justiça, do inominável inelegível Torres,
para forjar acusações sobre um elo, né, criminoso da campanha do atual presidente da República com essas organizações criminosas. Bem, essas anotações da Marília revelam essa pressão do inominável inelegível em cima de autoridades indicadas por ele à época, então bolsonaristas, né? Que essas autoridades produzissem relatórios ligando o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o atual presidente da República ao crime organizado. E essas autoridades, apesar de serem bolsonaristas, eles colocam ali nessas anotações que não era possível fazer relatório nenhum, porque não havia provas. Coisa mais absurda, não? É brincadeira, né? Você fala que não, isso aí é invenção, é coisa de autor de telenovelas, de filmes de suspense, né? De filmes de guerra, roteiristas, né? Que trabalham nessa área. E aí acusa o atual presidente da República de ter ido até determinadas grandes favelas e ter conseguido entrar, e questiona como que ele conseguiu, o atual presidente, entrar em favelas onde o crime organizado está presente, nesses lugares perigosíssimos. Ora, bolas, hein, meus amigos e minhas amigas? Que patifaria é esta? O problema que o inominável inelegível esquece que favela é lugar da pobreza, não é lugar do crime organizado, como eles dizem. O crime organizado se esconde nas favelas, mas também se esconde nos condomínios de alto padrão de ricos, como no caso dos assassinos da vereadora Marielle Franco, que eram vizinhos do inominável inelegível. Vizinhos que ele visitava a casa deles e eles visitavam a casa do inominável inelegível e mostravam as armas para o inominável inelegível. Que seu filho 04, outro bandidinho, namorou a filha deste cidadão. E ali não era ou é favela, era e é condomínio onde o inominável inelegível morava. Agora, o atual presidente da República entrou na favela sim. Sabem por quê? Porque a favela não é o lugar do crime. Favela é o lugar do povo pobre, sofrido, que espera de um governo que exista, no mínimo, uma política social que os tire da situação de pobreza. É isso que o inominável inelegível não se conforma. E aí o cara entrou no Complexo da Maré, um lugar perigoso, né? Perigoso é o condomínio do inominável inelegível, onde morava o Lessa, que está preso pela morte de Marielle, foi preso aí meses atrás aí. E Lessa e mais outros que o inominável inelegível deu medalhas de condecoração do Estado. Estão percebendo onde é que está o bandidão? Quem que é o bandido nessa história? Agora, exatamente nesta semana, o inominável inelegível novamente voltou ao assunto ao falar das mortes dos médicos do Rio de Janeiro. Falou que a culpa é do atual presidente da República, mas não porque exista uma falha no programa de segurança pública do Rio de Janeiro e do país também. Ele
falou isso ao Léo, né? Jogou para a plateia. Bolsonarista, evidentemente, né? Vão acreditar nisto. Porque se falasse que se trata de uma falha na segurança pública do Rio de Janeiro e do país, sabe o que iria acontecer? Ele teria que admitir que esta falha vem de muitos outros carnavais. E também durante os 4 anos que ele esteve no poder também. Não. Ele foi direto para a ligação, né, do atual presidente da República com o crime organizado. Insinuando nas entrelinhas como se o atual presidente da República tivesse mandado matar os infelizes médicos que estavam presentes numa área nobre lá do Rio de Janeiro. Gente, é impressionante, né? Procure nas redes sociais esta entrevista que estamos aqui abordando, né? Daí do inominável inelegível, em um aeroporto de Minas Gerais. É a coisa mais nojenta. Inclusive porque ele está cada vez pior, né? Com aquela boca, né? Parecendo um doce chamado Maria Mole. Cuspindo para todos os lados, jogando bactéria nas pessoas que estão ali. Não consegue falar direito e até mordendo a língua, né? Blá, blá, blá. Então, esta entrevista é nojenta não apenas pela parte física, né? Mas pela parte do conteúdo. Mentiroso e injurioso. E onde todos sabemos que quem tem ligação com o crime organizado é ele. É ele que ficava lá na casa do cara que matou a Marielle. Foi preso aí meses atrás. E aí vem falar do outro que entrou numa favela de pobres. Não em favela de criminosos, como ele imputa sempre. Ele e os parlamentares que o apoiam. Este cara não aprende nada, porque ele já foi, inclusive, chamado na justiça. Infelizmente, não foi condenado à época, né? Porque ele falou anteriormente sobre isso. Da pobreza, dos pobres. É impressionante como esse cara paspalho consegue que todas as vezes que ele abre a sua bocarra horrível para falar dos setores populares, ele liga esses setores ao crime. Não é só o atual presidente ligado ao crime. É o Complexo da Maré. Porque lá é lugar de bandido, segundo eles, né? E por isso que ele não vai lá, ele não pode ir lá. Sabe por quê? Porque a política dele foi e é contra o povo pobre. Não é para trazer melhorias ao pobre, melhorar de vida. É para manter o pobre ali, na pobreza, ou piorar a sua condição. Comprova isso que eu estou dizendo? A política econômica do posto Ipiranga dele, o Paulo Guedes, que até fila de ossos e restos de comida criou no país. Permitiu a volta do país ao mapa da fome, com seus 33 milhões de esfomeados. Né? Assim sendo, ele, o inominável inelegível, não pode ir mesmo no Complexo da Maré sem qualquer tipo de segurança.
todos os elementos das Forças Armadas protegendo o cabra e dentro daqueles caveirões lá que vimos aí pela TV. Como é que pode uma pessoa ter em mente, né? Ou ter uma mente tão depravada como a desse cidadão e dos parlamentares que o apoiam? Que inclusive nas fotos que se vê e nesse vídeo, nessa entrevista aí agora, atrás dele a Nicole Chupetinha. Aquele que gosta de passar pano em tudo, né? Gosta de ficar dependurado ali naquelas partes íntimas. Ao lado de mais dois babacas rindo da situação. Porque o inominável, no momento, estava falando da morte dos médicos, achando legal, e ele visivelmente dopado, né? E aí dá vazão para pensarmos que uma pessoa que assiste, que ouve a esse tipo de entrevista e ela continua um bolsonarista, existe alguma coisa problemática dentro do cérebro desta pessoa. E podemos dizer que o inominável inelegível, da maneira como está, da maneira como está sendo desnudado para a nação brasileira, o fato de existir bolsonarista é alguma coisa problemática de saúde mental no Brasil, muito grave, que precisa de atenção do Ministério da Saúde. Se você pegar um candidato de direita, é normal, né? E ele atrair pessoas com suas falas argumentativas, mostrando um objetivo, um plano decente politicamente para o país. Isso é o fenômeno da política democrática, como é o nosso país. Mas você pegar um cara paspalho como o inominável inelegível e seus parlamentares que o acompanham são uma múmia ambulante. Esse cara, gente, só fala coisas nocivas e infelizmente nós temos uma direita que é de gente, pessoas selvagens, de pessoas abestalhadas, idiotas, imbecis, de gente embrutecida. E olha que não queremos dizer que também não existam tipos dessa laia também na esquerda, né? É evidente que existem também. Mas a direita se transformou toda ela nisto. Tem mais direita nisso. O Centrão, por exemplo, que se diz, pode até ser conservador, mas tende para esta direita bolsonarista, né? Se bem que o Centrão é fisiológico, né? É aquele camaleão que se amolda conforme a situação, que quer somente cargos, né, para poderem fazer as suas falcatruas, terem as suas influências para se reelegerem em futuras eleições. E a direita mesmo é o inominável inelegível. E ele construiu exatamente o que os ideólogos de direita queriam construir aqui no Brasil ou em outras partes do mundo. Ele repete exatamente, por exemplo, o que o falecido Olavo de Carvalho, um farsante, que se dizia filósofo, sociólogo, era tudo, cara. O que muitos jornalistas comprados também, atualmente em importantes meios de comunicação no nosso país, falam, ou seja, eles repetem. Eles só sabem falar três coisas. Que o atual presidente da República é pinguço, que o atual presidente da República é ligado ao crime organizado, e que
porque o atual presidente da República é burro. Agora, burro é um inominável, inelegível ligado ao crime miliciano organizado. Né? E ele não bebe porque não pode beber devido ao seu organismo bichado. Né? Olha, tenhamos a santa paciência. Era o que tínhamos a conversar hoje referente a este assunto. Obrigado por estarem aqui na nossa página. Comentem e divulguem este vídeo. E até uma próxima conversa.